Calculando um amplificador. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer um resumo de tudo que nós vimos nos vídeos anteriores sobre reta de carga e mais precisamente as curvas características para calcular esse amplificador aqui. Vejam que por enquanto eu estou falando da reta de carga estática. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a reta dinâmica. Então eu ainda vou temperar mais um pouco essa salada aqui. Vamos lá. Digamos que eu pretendo fazer esse amplificador. Preciso saber os valores dos componentes essenciais, como o resistor de grade, o de catodo, capacitor de desacoplamento de catodo e o resistor de carga. Como que nós fazemos isso? Bom, para isso eu tenho que saber, primeiro, o que eu tenho e onde eu quero chegar. Que peça eu tenho? Digamos que a minha válvula é uma 12 ao 7. Eu pretendo fazer um ganho de 15, em torno de 15. A minha fonte de alimentação tem 250 volts. Agora, com relação à tensão de entrada, é o seguinte: se eu tenho 0,7 volts eficaz, eu tenho que saber a tensão de pico a pico. Portanto, 0,7 eficaz vezes a raiz de 2 dá praticamente 1 volt de pico. Aliás, se você quer aprender mais sobre como calcular usando o Excel, eu tenho vídeos exclusivamente sobre esse assunto. Vou deixar o link da playlist aí para você. 1 volt de pico vezes 2 dá 2 volts de pico a pico. Portanto, é esse o valor que eu tenho que usar para colocar na minha excursão de sinal. Se eu esquecer de considerar isso, considerar errado, como por exemplo a tensão eficaz, muito provavelmente eu terei distorção. E se tiver muito próximo de 0 volt de grade e ela vazar para o positivo, a minha grade acaba sequestrando elétrons do catodo, o que faz uma distorção muito forte. Eu vou trabalhar, portanto, com esse número, 2 volts de pico a pico. Tendo o material necessário, eu vou olhar no datasheet da válvula se isso é possível, senão vou ter que escolher outra. Então eu venho aqui, minha válvula é essa, e vou olhar os limites. A tensão da placa ou anodo, no máximo 300, vou trabalhar com 250, então tá tranquilo. A tensão máxima de grade, 100 volts. Vou trabalhar em torno de 1. Tá, beleza. Esse é um item que eu tenho que tomar cuidado. A dissipação de potência máxima, 2,75 watts. Eu tenho que cuidar na hora de desenhar reta para não ultrapassar isso aqui, senão eu vou cozinhar a válvula. Corrente de catodo máxima, 20 mA. Também tenho que cuidar desse item. E um pouquinho mais para baixo, ele dá uma sugestão de condição normal e sugere o resistor de 1 mega para grade, o resistor de escape de grade. Então nós já vamos adotar esse valor porque é sugestão do fabricante. Portanto, tá lá, esse resistor já é valor dado. Agora eu vou trabalhar sabendo que a minha tensão de alimentação é 250 volts. Eu vou puxar uma reta procurando algum lugar onde ela corte essas linhas de tensão de grade de forma homogênea e onde eu pretendo trabalhar. Digamos que eu escolhi aqui, eu vou ter que trabalhar abaixo dos 0 volts, porque qualquer coisa acima vai fazer a grade ficar positiva. Eu vou escolher essa posição aqui com 14 miliamperes de grade. Está muito longe da potência máxima, inclusive esse datasheet foi
bastante bacana com a gente. Ele colocou a posição de limite. A minha curva nunca poderia passar para essa posição. E eu sei que vou trabalhar mais ou menos por aqui. E tô vendo que as linhas estão mais ou menos na mesma distância uma da outra. Eu posso fixar o ponto de trabalho em menos 2 volts e sei que a distorção não vai ser muito grande. Eu vou ter esse ponto aqui. E dessa maneira eu determino a corrente em repouso nesse valor. Está em torno de 7, um pouco acima de 7,5, 7,75 aí, vamos dizer. E a tensão de repouso será 112,5, por aí. Claro que a precisão do seu cálculo depende da precisão das linhas e da sua interpretação desse gráfico. Mas pequenos erros não vão provocar um projeto catastrófico. Agora eu vou colocar a excursão do sinal. Relembrando, é 2 volts de pico a pico. Eu vou, portanto, trabalhar em torno do valor que eu especifiquei, que é 2 volts de tensão de repouso. Vou jogar 1 volt para cima, 1 volt para baixo. Aqui eu tenho que tomar cuidado para desenhar a minha excursão baseado nessas distâncias. Portanto, o meu sinal vai andar aproximadamente isso aqui. Essa vai ser a minha excursão. Agora eu consigo determinar a corrente máxima e mínima da minha placa e a variação máxima e mínima de tensão. É só puxar a reta. Essa vai ser a variação de tensão de placa. E essa a minha variação de corrente. E agora o resistor de placa. Eu vou calcular ele simplesmente pegando a tensão da fonte e a corrente de curto-circuito, ou seja, os extremos da minha reta. Eu vou usar 250 volts e 14 miliamperes, o que vai dar um resistor de, pela lei de Ohm, divido 250 por 14 mili, vai dar 17.857,14. Eu vou arredondar para 18K. E esse será nosso resistor de carga. Vejamos se o ganho está coerente. Se o ganho está em torno de 15, que foi o que eu desejava ter aqui. Bom, se você lembra da equação do ganho, eu tenho que pegar a variação de tensão de saída dividido pela variação da entrada. Vamos aos números olhando isso aqui. A tensão de saída variou daqui até aqui e a tensão de entrada variou daqui até aqui. Mais especificamente, eu tive uma variação de, observando bem o gráfico, eu tive uma variação de 100 a 125, portanto, 25 volts de variação, e a tensão de grade variou 1 volt para cima, 1 volt para baixo, o que dá 2 volts. Aliás, é a tensão de pico a pico que vai entrar, o que dá um ganho de 12,5. O sinal ficou negativo por conta de ser um amplificador inversor, isso não importa. Ficou um pouquinho abaixo do 15 que eu estava esperando. Se isso for problema, eu preciso de um ganho de pelo menos 15, eu vou ter que puxar um pouco essa reta para baixo. Porque quando eu diminuo a corrente, o ganho aumenta. O resistor de placa vai ter que ser alterado. Mas digamos que isso tá bom, só para não complicar. Tá bom esse ganho aqui. Vamos ver a distorção. Lembrando que a equação da distorção é tudo isso aqui. Corrente de placa máxima, mais a corrente de placa mínima, menos 2 vezes
a corrente de placa em repouso dividido por 2 vezes a subtração de corrente de placa máxima pela corrente de placa mínima. Vamos colocar os números aqui na planilha. Só antes vamos ver onde estão essas correntes. O valor de repouso é 7,75 mA. A corrente máxima será 8,5 mili e a mínima 7 mili. Vou montar, portanto, a equação aqui e ver o resultado. 8,5 mili. Aqui eu não preciso me preocupar com a unidade exata, porque o resultado vai ser porcentagem. Não preciso colocar 0,0085. Pode ser 8,5 mesmo. Vai dar na mesma. 8,5 máximo mais 7 menos 2 vezes 7 de 75, que é o repouso. Vou colocar isso entre parênteses para garantir. Dividido por o que está aqui embaixo. Então, abro parênteses, 2 vezes máximo menos mínimo. 8,5 menos o mínimo, que é 7. Aí não posso esquecer desses parênteses aqui, senão ele vai fazer só 2 vezes 8,5. Portanto, abre parênteses aqui de novo e aqui fecha e fecha. O número de parênteses que abre é o mesmo que fecha, então deve estar tudo certo. Igual 0% de distorção. Tá bom, né? É óbvio que tudo isso depende da precisão da minha leitura. É muito provável que não vai dar zero na prática, mas é um parâmetro que eu tenho. Certo? Então, quase tudo deu exatamente como eu queria, só o ganho ficou um pouquinho abaixo. Agora vamos calcular o resistor de catodo e o capacitor. Para facilitar, eu coloquei todas as equações aqui e vou deixar essa planilha no link da minha página que vai aparecer aí embaixo na descrição. Agora, para calcular o resistor de catodo, eu tenho que aplicar essa equação. Tensão de grade, tensão de repouso de grade, dividido pela corrente de repouso do anodo. Ou seja, a tensão negativa que está aqui, relembrando, na verdade é o catodo que eu puxei para cima. A grade continua em zero, por causa do resistor. Então eu vou ter uma tensão positiva nesse ponto, para que relativamente essa fique negativa. Vamos aos números. A minha tensão de repouso de grade é menos 2 volts. E a corrente de repouso do catodo é 7,75 mA. Lei de Ohm. 2 volts dividido por 7,75 mA, que é 0,00775. Vai dar um resistor de 258 ohms. Eu posso adotar 260. E esse resistor está determinado. A pergunta que pode surgir: isso aqui não vai alterar a corrente? Com certeza vai, mas vai alterar tão pouco, porque 260 ohms para 18K é uma diferença muito pequena, desprezível. A minha reta de carga vai descer tão pouco aqui que não dá para ver diferença, tá bom? E finalmente, o capacitor de catodo. A ideia é a seguinte: qual é a frequência mínima que eu quero reproduzir? Esse resistor desacopla, ou seja, joga para baixo as variações aqui do catodo, de forma que ele não balance e provoque a realimentação negativa, que eu inclusive falei já em outro vídeo. Quanto maior esse capacitor, mais resposta de grave eu tenho. Se esse capacitor for menor, eu tenho mais realimentação
e menos a resposta de grave. Eu vou adotar então que a frequência mínima será de 20 Hz. Portanto, eu vou fazer com que a reatância capacitiva dele seja igual ou menor que o resistor de catodo. Será para uma reatância de pelo menos 260 ohms a 20 Hz. Vamos ao cálculo do capacitor. A equação é essa. 1 sobre 2πfxc vai dar o valor do capacitor em farad. Vamos ao cálculo. Igual a 1 dividido por, abre parênteses, 2 vezes π. Tem π aí, mas eu vou usar 3,1415. Vezes a frequência mínima, que é essa, 20 Hz, vezes a reatância escolhida, que é essa. Fecha parênteses, igual, deu esse capacitor aqui. Se eu multiplicar por 1 milhão, eu vou ter o resultado em microfarad. Portanto, na linha de baixo aqui, eu vou fazer a mesma coisa vezes 1 milhão. Tenho lá meu capacitor de 30 microfarad. Está determinada a peça. Vou escolher um capacitor de pelo menos 33 micro. E está pronto. Os valores essenciais para um amplificador com ganho próximo de 15, usando uma válvula 12/7, foram determinados através da reta de carga e de equações. Espero que você tenha gostado. O vídeo um pouco mais longo, né? Tentei fazer passo a passo. Relembrando, no próximo vídeo eu vou falar sobre a reta de carga dinâmica. Continua acompanhando nossos vídeos aí. Eu acho que vale um joinha pelo trabalho que deu para fazer. Se você não está inscrito ainda, clica lá para se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.